tava no monstro, ou outras acusações, e com a Eva o povo parece que não gosta. Só que isso assim, tá, gente? Isso tá muito nítido. Vamos tirar as máscaras, tá? Eu, Cairo, por exemplo, bato nessa tecla há muito tempo. Desde os jurados que iam no Sincerão, que eu ficava aqui falando, só falta ir com a faixinha do 100% vitória. Ou os jurados do Sincerão. E não tem problema, tá? Não tem problema 90% da internet torcer pro quarto ano 50. Da opinião pública, dos comentaristas de reality, canais, Twitter, Instagram. Não tem problema. Isso é opinião e gosto de cada um. Porém, na minha visão, a própria emissora também nutre esse sentimento. Se você compara o discurso de eliminação da Aline, que o Tadeu coloca a Aline quase que como a protagonista... Quase não, ele colocou a Aline como a protagonista, a leoa e etc. E o discurso de eliminação da Eva, você vê que não é a mesma... Não é o mesmo tesão de texto. Não é. A leoa que ruge, só faltou falar a pomba que sai toda cagada do reality show é a Eva. No próprio discurso da Aline falava a leoa que deu protagonismo pra pomba e pra surucucu. Então, assim, não tem problema gostar de um lado, não tem problema torcer pro lado, não tem problema. Tem sim, o apresentador tem. Não digo nem do Tadeu. O apresentador tem. E outra coisa, se fosse a Adriane Galisteu fazendo esse discurso na Fazenda... Sim. Ela ia ser avacalhada se ela tivesse puxando sardinha pro assado de algum participante. Agora, como é o Tadeu, parece que... tá todo mundo assim, Ai, não vi, falou. Sério? Nossa, não vi ele dando aí uma puxada de sardinha aí pra Aline. Cara, ele foi extremamente tendencioso nos dois discursos que ele fez pra Aline e nos dois últimos paredões que ela participou. Tanto no paredão com a Tamires, quanto no paredão que ela saiu, que ela foi eliminada. Parecia que ela tava ganhando o BBB, né? Sim. Não parecia que ela tava sendo eliminada. Então, assim, o público não é soberano? Tudo bem, eu acho que o discurso da Eva, ok, mas dá pra perceber uma diferença gigantesca. Ainda mais porque foi um próximo do outro e a gente tá com a memória fresca. Foi. Né? Então, a gente consegue comparar porque as duas são de... torcidas diferentes. E aí eu vou te falar uma coisa. A questão é que esse ano, né, levantaram o voto dos robôs, das bailarinas, isso saiu em toda a mídia, fizeram todo um escândalo e a Globo se posicionou. Porém, não falam nada ou evitam falar da máfia dos CPFs, da compra de votos descarada, porque a galera gosta, em sua grande maioria nas páginas, né, na opinião pública, do lado do ano 50. Você viu a Aline lá no Lollapalooza. Aqui fora eu desejo tudo de bom pra Aline, tá, gente? Eu gostava da Aline no BBB, depois eu não torcia mais pra ela. A única pessoa que eu torci nesse BBB foi pra Aline. A única pessoa que eu torci nesse BBB foi pra Aline. Mas depois ela me decepcionou um pouquinho com algumas coisas que eu não gostei. Achei que ela tava um pouquinho soberba e tal. Aí eu não curti, aí não torci mais. E hoje eu não torço pra ninguém, não gosto. Óbvio que eu tenho algumas coisas que eu não curto, tá? Em participantes. Não gosto de algumas atitudes recentes dos anos 50, por isso que eu bati muito aqui. Isso é um fato, tá? Não sou fanático, torcedor. Eu tô assim, né? Esse BBB não gostei. Eu gostava da Aline, mas depois me decepcionei. Aqui fora eu desejo tudo de bom pra Aline. Mas é óbvio, qualquer um que enxerga, inclusive o Luigi antecipou isso aqui na bomba do Luigi, a Globo já tava de olho na Aline desde lá de trás. E a Globo botou ela junto com a Fernanda Band pra fazer algumas reportagens no Lollapalooza. Justamente com a Fernanda Band que eu dizia, a Aline é a nova Fernanda Band. Eu cantei essa pedra primeiro porque eu conheço bem esse métier, pô. Eu conheço bem como é que funciona o meio artístico. A Aline é a cara da Globo. A Aline é inteligente. A Globo vai querer aproveitar nela a diversidade, a força dela, o fato dela ser uma mulher preta, empoderada. Isso também conta pontos favoráveis à Aline nos dias de hoje. Ela é queridinha dos famosos, ela é queridinha dos globais. Você vê que a Larissa Manoela, os atores, as atrizes, todo mundo lá tava lá tirando foto com a Aline quando ela foi. O que não tem problema nenhum. Ela é queridinha de grande parte, né, das páginas de fofoca, e não só ela, como a Vitória e o Vinícius, principalmente, que pode, inclusive, tirar o prêmio da Vitória, porque vai ter um esforço grande, anota aí, vai ter um esforço enorme das páginas, dos comentaristas, influenciadores, opinião pública, para que o Vinícius vença o BBB, assim que conseguirem tirar a Renata pelo voto de CPF, se conseguirem, que eu acho que tem grande chance.
deles realmente tirarem a Dona Vilma amanhã e depois tirar a Renata, e aí na final vão ligar o flow pra torcida do Diego e vão fazer uma campanha descarada pro Vinícius ser campeão. Pode anotar e me cobrar se ele chegar até a final. E aí é o seguinte, como é favorável pro lado da opinião pública, tá todo mundo quieto. Mas e se ano que vem for contrária à opinião pública a mutreta dos CPFs? Será que o povo também já não vai começar a questionar? Então assim, hoje tá todo mundo de boa. Porque as empresas adoram o lado dos anos 50. A Aline vai ser a nova Fernanda Band, Bia do Brás. A Vinícius é o queridinho das páginas. Vitória é o queridinho da Globo. Então tá todo mundo satisfeito com isso. A Vitória já deve ter de publicidade fechada. Pô, muita coisa, pô. Ela já tem o prêmio do BBB. E ela é engraçada. Não, assim, ela é versátil. Ela Você consegue colocar semana... ela assim, ó, numa coisa mais caricata. Sim. Numa novela de época. Numa coisa mais fashion. Sabe, assim, ela é muito... Publicidade pra caramba. Ela é bonita, fala bem, se expressa, sorrisão, corpo de modelo. Aí a galera foi ver a entrevista com a dona da Mind, a Fátima, e todo respeito pela Mind e pela Fátima, tá? Inclusive queremos recebê-la aqui, mas a própria dona da agência Mind já tava falando abertamente, o perfil de contratações pós-BBB, os melhores pós do BBB vão ser do quarto ano 50. Dani, Diego... Dani! Ela citou a Dani. Ela disse que a Dani tem mais perfil de contratação pós-BBB do que a Eva e a Renata. Ah, não, gente. E aí você pergunta o que a Eva e a Renata fizeram. Não caíram na graça de quem deveria. Não ficaram lambendo o saco de camarote. Não sei nem se é lamber saco. Porque, assim, existe no mundo hoje o seguinte... Não. Mas, assim, elas não ficaram puxando o saco da Vitória. Não. Elas não ficaram lambendo o saco da Graciane. Não. Entendeu? Que eram pessoas que já estão ali meio encaminhadas dentro da Globo. Então, Sim. assim, essas meninas estão se achando. Quem que elas pensam que elas são? Mas o que elas fizeram de tão grave pro hate que elas recebem aqui fora? Porque Ao elas meu recebem um ver, hate nada. desproporcional. Não, e o hate, assim, se você perguntar para as pessoas por que não gostam da Renata, eu não gosto da voz dela. Tipo assim, é uma coisa Sim. que é dela, ela não tem como mudar. Não é assim, eu não gosto do caráter, eu não gosto da falsidade, eu não gosto do, sabe? Cara, não tem nada de grave, mas, enfim, gosto é gosto, né? Eu, particularmente, no início, não me encantei pelas meninas, não me chamaram a atenção, até porque talvez tinha muita gente na casa, a gente estava muito de olho ali nas movimentações da Graciane, do Diego Hipólito, do romance do Diogo com a Aline. Quando esse povo saiu, a gente conseguiu enxergar as meninas. Sim. E aí eu gostei muito do que eu vi. Gostei do comportamento, da leveza, dos papos que elas tinham à tarde, que eu peguei vários no Globoplay assistindo, né? Elas falando sobre uma aconselhando a outra, sabe, sendo amiga, dizendo, amiga, será que a gente não tá errada, não? Se questionando, de fato, será que eu não tô errada? Diferente de outros participantes que eu nunca errei. Não, porque a minha visão é essa, porque, sabe? Então eu gostei muito de ver a humildade delas ali. Hoje o reality, principalmente BBB da Globo, ele é assim, se você cai na patota, na graça da opinião pública, se você cai na graça do mercado publicitário, se você cai... Porque é bem nítido que o Brasil, ele tá completamente polarizado. Ou você cai na graça da opinião pública, ou você é execrado. O Diogo não caiu na graça da opinião pública, saiu execrado. O Davi não caiu na graça da opinião pública, ganhou o BBB, mas saiu execrado. O Arthur Aguiar não caiu na graça da opinião pública, ganhou o BBB, saiu execrado. A Juliette ganhou o BBB e caiu na graça da opinião pública. Então, assim, tá muito nítido que o Brasil... São dois Brasis hoje. E qualquer um que tem um contraponto, como eu tenho, como a Mônica tem, é xingado, é desrespeitado, como eu tenho visto alguns comentários aqui no chat, porque essa galera do chat acha, não todos, graças a Deus, mas a grande minoria, que todo mundo tem que pensar igual. Eles acham que eles moram na Coreia do Norte. Que todo mundo tem que ter a mesma opinião, todo mundo tem que endeusar o Vinícius, todo mundo tem que endeusar a Vitória, etc. Mas não é o perfil Cairo, não é o perfil da Mônica. E nós incomodamos justamente por termos opiniões diferentes. Certo? Nunca vamos nos calar para tudo que acontece, seja para voto robótico, seja para máfia dos CPFs. Por isso a gente se destaca tanto. Incomodando muitos, mas agradando mais ainda. E obrigado pelo sucesso de todos que estão repercutindo as minhas denúncias. Finalmente eu me fiz ser ouvido. Olha, e até quem tá jogando hate na gente nos comentários, isso é ótimo aqui, tá? Pra nós, porque aumenta o engajamento da nossa live. Então podem nos xingar à vontade aí, não tem problema. Respeita, dizer que choro é livre. Xingar eu só digo que a gente bloqueia, mas
se quiser comentar contrapondo a nossa opinião, seja pelo menos um pouco mais maduro, né? Mostra que tem mais de 13 anos de idade, porque só ficar na base da criancice, né, talvez reflete a educação e o semi-analfabetismo do Brasil, que justamente acontece pela corrupção, que é desde um reality até as escolas públicas num país que passa muito pano para desonestidade.